Opa! Maravilhas da terra, gente. Natureza tem um dom. Então nós estamos aqui hoje para nós falar um pouco sobre a responsabilidade do ser humano, né? A responsabilidade que a gente tem de realização nesse planeta, nesse organismo vivo, né? Como que a gente vai viver como missão nossa, né? Dever e honradez, né? Então, para a gente plantar, para a gente falar de agricultura, primeiro a gente tem que entender isso, que a gente está num planeta vivo, no organismo vivo, se aprimorando, que cada um tem o seu trabalho a realizar para a benfeitoria, o aprimoramento do todo, né? Então, o ser humano, ele tem um papel muito importante, né? Nessa cadeia de seres. Um ser humano, ele tem uma responsabilidade, né? Porque ele recebe a oportunidade de viver, né? De experienciar as coisas, a vida, através de uma sequência de organismo que proporciona a sua vida, né? Então nós temos essa responsabilidade e honradez de cuidar desse corpo, né? De nutrir bem esse corpo, de dar o relaxamento necessário, o trabalho, a atividade necessária, né? Para esse corpo, que a gente é um veículo que a gente recebe, né? Para a gente experimentar a vida aqui na Terra, né? Esse é o corpo. E para a gente experimentar a vida aqui na Terra, ter esse corpo, né? Houve uma evolução, uma sequência de seres, né? Trabalhando intensamente, harmonicamente, maravilhosamente, para dar o resultado desse corpo, né? Então tem funções de glândulas, né? Glândulas diversas, tem funções de órgãos diversos. Cada órgão, cada glândula, cada processo de funcionamento é o resultado de uma evolução absurda, tremenda e maravilhosa. Por isso que a gente experimenta a vida. Então a gente não nasce do acaso, a gente não vive por acaso, a gente não está experimentando por acaso. Existe uma orquestra trabalhando para que nós possamos experimentar. O primeiro ponto é esse, né? Então assim a gente vai compreender o plantio. Então se a gente está no organismo vivo, a gente tem responsabilidade de cuidar, né? Porque a gente está tendo a oportunidade através desses organismos, através desses seres que está proporcionando a vida, né? Então se a gente está no planeta com a missão de cuidar, de aprimorar, vamos compreender essa natureza, né? A gente está cuidando bem da água, está cuidando bem da terra, a gente está cuidando bem das sementes, né? Então a semente, esse ser magnífico que veio dos céus, veio criado por Deus, né? Que veio alimentando, evoluindo, trabalhando, ajudando a fomentar a vida, né? Então todo animal que se nutre, toda espécie que come uma semente, o homem, qualquer ser, ele está sendo bem beneficiado por esse poder da semente, né? Então a gente está cuidando da semente. Qual que é o nosso olhar para a semente, né? Às vezes acontece da pessoa, pelo condicionamento, a ignorância, né, de não saber, gostar de uma fruta sem caroço, né? Ah, essa fruta é sem caroço, mau caroço é a semente. A semente dá continuidade, dá abundância, dá prosperidade. Então, não tem importância comer uma fruta com caroço, com semente. Por quê? Porque essa semente que está proporcionando você se alimentar. Se não fosse a semente, você não comia, não tinha o fruto, né? Então a gente tem que entender esse todo, né? Compreender que a semente, ela tem uma função belíssima, ela foi criada, ela foi designada para esse trabalho. A gente não pode podar esse trabalho e contra esse trabalho maior que a natureza, né? Então se a gente está no mundo, a gente tem que saber o que a gente faz com as relações, né? Com o trabalho. A gente está cuidando a gente às vezes compra um espaço, um terreno, né? Ou até mesmo um alugado, que ninguém tem nada, todo mundo está usufruindo, experimentando de uma passagem, né? No planeta Terra, né? Então, ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui é uma mata e lá embaixo passa um riacho. Então a gente tem que preservar. Isso daqui tem uma ideia que o mato é uma coisa que é inerte, mas o mato, ele é a maior produção
de excelência, né? Porque se a gente for caminhar aqui, tem centenas de espécies de plantas, né? Todas com trabalho, com propósito, com a realização a cumprir, com a semente, com o fruto, com o trabalho biológico na terra, com a harmonia no ar, co-criando atmosferas. Então aqui tem um universo, tem muitos insetos, bichos, répteis, né? Borboletas. E a gente entra não para usufruir, para degradar, para pegar o fruto aqui, um modo predatório, né? Não, a gente tem que cuidar desse ambiente, para que esse ambiente cuidado, ele dá o fruto que a gente precisa e a gente assim possa prosperar com mais elevação, para um novo propósito da sequência da vida, né? Então a gente tem um espaço, tem uma data, um terreno, um sítio. A gente tem que cuidar da terra, da microvida que existe nessa terra. Porque essa terra aqui é viva, né? Essa terra aqui é viva, olha a semente. Então se a gente tem um espaço, ou a gente está passando por um espaço de passageiro, como todo mundo passa na terra, na onde você chegar, você tem que cuidar das espécies, você tem que cuidar das sementes, você tem que cuidar dos animais, cuidar das plantas. É assim que é o funcionamento para a gente mudar de degrau na consciência, né? Então, a gente vai fazer calçada, vai concretar, mas a gente só concreta, só faz calçada porque a gente não tem essa percepção que a gente está concretando vida. Ali debaixo tem vida na terra, tem água debaixo da terra, tem seres trabalhando ali. Então, opa, por que eu vou concretar? Eu vou estar estagnando, eu vou estar indo contra o processo da natureza. Eu chupei uma fruta, eu me alimentei. Então eu posso devolver essa semente, essa fruta para a natureza, né? Eu posso amorosamente devolver o que a natureza me oferece, né? Por quê? Porque a vida ela não para, a vida ela continua. Então aqui, se nós vivemos 80, 100 anos, que é rápido, né? Bem rápido, a gente deu de melhor, a gente aprendeu, a gente veio realizar, a gente realizou o que a gente veio na Terra para realizar nesse organismo, tá? Então se você plantou a árvore, você arrancou a árvore, você fez concreto, você cuidou da semente, você cuidou da água, ou você não fez isso, você vai carregar para o outro mundo que você vai viver, porque sua alma vai continuar a viver. Você vai ir para onde? Se você plantou árvores, você vai para um mundo que vai ter árvores, porque você plantou. Agora, se você derrubou árvores, você vai para uma esfera onde você derrubou árvores, né? Então a gente tem que pensar de modo inteligente até, que a gente vai ser lançado pelo que a gente está criando, né? Porque é muito vasto o universo. Não é um mundinho assim, pequeno, é a planeta Terra, faleceu, morreu, acabou. Mas que futuro, que sequência da vida seria isso? Né? Existem outros mundos, outros universos, outras formas de vida, outras formas que a alma vai ter que experimentar. Aqui é uma etapa belíssima. Então a gente vai plantar, a gente vai viver na Terra, no mundo, a gente tem que cuidar. Cuidar da sementinha, cuidar dos animais, cuidar do nosso corpo, né? A gente não vai extraviar com a semente. Nós não vamos adulterar ela, fazendo ela infértil. A gente não vai selecionar frutos em 5, 10, 15, 20, 50 frutos num planeta. Porque o planeta já tem uma mensagem no seu organismo, na sua memória, de abundância. De milhares de frutas, milhares de sementes, milhares de árvores. Todo fazendo o seu trabalho. Então a gente tem que ir de acordo com isso, nessa esfera, nesse planeta, a gente vai cuidar das nascentes. Por quê? Porque essa nascente, ela é a água que você bebe. O asfalto que você está pisando
Embaixo do asfalto é a terra que te dá o alimento. Mas não dá o alimento só para você. Dá o alimento para gerações e gerações e gerações incontáveis. Então a gente tem que perceber esse organismo que a gente está vivendo, maravilhoso, que nos proporcionou, nos deu a honra de viver, de experimentar. A gente não vai, o jovem, tem mania de viver em prazer, em busca de prazer, de euforia, né? Um momento. Mas esse momento é um momento muito passageiro, né? Muito ilusório, muito vão, né? Então, você tem que, quanto mais cedo você se aprimorar, você se assenhorar dessa consciência, que você tem que cuidar, que você faz parte de um organismo, que a vida tem um fluxo, tem um ciclo, você vai passar a comungar disso. Você vai passar a viver com harmonia, em contato com isso. A sua vida vai melhorar muito melhor. Mas não é só a sua vida. A sua passagem, pequena passagem no plano terreno, nesse corpo, nessa encarnação. Não. Você vai melhorar com todo o fluxo de vida. E o divino vai acompanhar isso. E o fruto disso, o resultado disso, vai ser magnífico. Porque é assim que a vida, é a sequência da vida, né? Amorosamente, honradamente, né? E também tem o idoso, né? Que já não quer fazer muita coisa, que já está pensando em descansar, em partir desse mundo e vai acabar, vai para o céu, quer rezar, né? Ser religioso. Mas será que é religião? É religioso não cuidar das sementes, né? Não cuidar da água, não cuidar da terra? Deus também é terra, Deus também é água, Deus também é vegetal, é animal. Então hoje tem o consumo de alimentos de forma embrutecida, né? Pega um animal, bota num cárcere, num espaçamento muito pequeno, 1 palmo, 1 metro para um animal, sendo que na natureza ele tem a natureza inteira para ele caminhar e dar seu ovo, dar sua carne, dar o que for, mas com excelência, com alegria. Ele dá como doação, não como aprisionamento, não como sacrifício, né, torturoso. Existe um sacrifício, mas é um sacrifício por amor. Não é um sacrifício torturoso, aprisionamento. Isso dá resultado na esfera, em todas as esferas. Então a gente tem que pensar nisso. A gente tem que criar um mundo melhor, mais digno, mais abundante para todos. Para o animal, para a terra, para a água, para os seres humanos, pelo ambiente. A gente também precisa cuidar do ar. A gente também precisa cuidar das chuvas. A gente também precisa cuidar de todos os elementos da natureza. É isso que o homem vem fazer. O homem vem cuidar, vai ser o zelador desse planeta. É isso que a gente está fazendo. Não criando lixo, não botando lixo, não entupindo nascentes, não destruindo rios, não destruindo a terra, degradando terra, não destruindo sementes, aumentando as possibilidades para que mais sementes, mais novos frutos surjam naturalmente, de forma saudável. A gente está fazendo isso? Então a gente tem que pensar se a gente é religioso, se a gente acredita em Deus, se a gente pensa em céu. A gente tem que pensar o que a gente está fazendo na terra, fazendo no mundo. A gente está fazendo por onde desse céu? A gente está tendo honradez com esse Deus maravilhoso, com essa vida que proporciona para a gente, né? Então a gente tem que ver tudo isso para a gente começar a agir no mundo. E todo mundo pode agir. Você pode agir no seu corpo, na sua data, no seu sítio, na sua fazenda. Lá todo canto tem vida. Tem uma planta, tem uma semente, tem um animal. Então a gente tem que zelar, a gente tem que cuidar. A gente zelando, a gente cuidando, a vida melhora, a vida aflora. A vida florando, a harmonia se instala. A harmonia se instalando, a gente vai poder passar dessa para uma esfera, um mundo com mais bagagem aprimorada, para a gente chegar e não sofrer tanto. A gente chegar já aprimorado e a gente vai vivenciar
coisas maravilhosas, coisas sutis, coisas belas, que a gente co-criou com isso. Agora, se a gente não faz isso, a gente pode chegar num ambiente muito inóspito, um ambiente muito tenebroso, né? E não é isso que a gente quer. Todo mundo quer o bem, todo mundo gosta do bem-estar, todo mundo nasceu para o bem-estar, para a harmonia, para a benfeitoria, para a glória de Deus, né? Então a gente tem que realizar a nossa atividade na vida baseada nisso. O que eu vou fazer para melhorar o plano? Qual o plano? O plano que me deu a vida, o plano que faz eu ouvir, que faz eu enxergar, o plano que faz eu andar, o plano que me alimenta, que me dá água, que me dá os nutrientes, o plano das bactérias, dos fungos, dos elementos, né? O plano biológico da terra, a água que me nutre, né? A chuva que cai do céu. Eu tenho que me beneficiar a mim, beneficiando a todos a esfera, todas as formas de vida. É assim que a gente vai mudar de vida para melhor. Tá certo? Um pouquinho aí, plante essa vida. A natureza tem o dom. Vamos cuidar para a gente ser cuidados, né? É assim que a vida propaga, é assim que a vida realiza. É assim que é o propósito dessa vida. Não é para enriquecer, para viver em prazer, né? Para viver em dor. Tudo isso é consequência do mau uso dessa vida, né? Se a gente saber elaborar, aprimorar como a natureza quer, como a natureza faz, andar de acordo com ela, harmonicamente, a gente vai viver uma vida esplendorosa, tá certo? Aqui, em qualquer lugar aonde a gente for. Plante essa vida, a natureza tem o dom. Abraço a todos.